A paz do Senhor, querido! Vamos continuar o nosso estudo sobre fé. Temos feito aqui um pequeno resumo sobre fé e eu quero concluir com você hoje esse pequeno resumo. Mas antes de mais nada, vamos orar, pedindo que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos não apenas ouvir, mas sermos praticantes da Sua palavra. Querido Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Venha, Senhor, nos abençoar com a Tua palavra. Venha fazer, Senhor, nos conhecidos a nós os Teus segredos. Senhor, que esta palavra venha aumentar a fé em nós, para que possamos alcançar as promessas que o Senhor tem na Tua palavra. Meu Deus, nós recebemos aquilo que é Teu, em nome de Jesus. Querido, nós temos falado sobre fé, tá? Antes de mais nada, eu não tinha feito uma apostila, porque eu pensei em falar com você sobre isso em uma aula, mas você viu que foi gerando, né? E algumas pessoas perguntaram se não tinha apostila, então nós vamos disponibilizar para você, tá bom? Daqui uns dias, durante a semana, você pode aí acessar o Facebook, que vai estar lá para você a apostila, tá bom? Bom, eu quero falar com você hoje sobre como a fé opera, como funciona a fé. Porque nós já vimos que é importante viver pela fé, que tudo que nós temos é pela fé. Vimos que nós podemos e devemos aumentar a fé que nos foi dada, ok? E vimos também que para termos fé, nós precisamos ter um rema de Deus, uma palavra direcionada de Deus para a minha vida. E hoje eu quero falar com você, nós vamos ver como a fé opera. Como é que a fé opera? Bom, primeira coisa que eu quero falar com você, eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Abra aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 4, tá? O versículo, nós vamos ler o versículo 13. Olha aqui que coisa linda. Na apostila que eu vou disponibilizar, nós já vamos ter esses versículos para você ali, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13... diz assim a palavra do Senhor: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, tá? É lá no Salmo 116 que está escrito isto, versículo 10. Mas aqui, ele fala: Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso vou ler de novo. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Tá? Pronto, me achei aqui. Queridos, essa afirmação, ela nos mostra como a fé opera, como a fé funciona, como é que nós temos que agir em fé. Porque muitas vezes, eu já falei isso aqui, e quero repetir, nós pensamos que fé é algo puramente místico, que fé é apenas, vou usar uma aspas aqui, um sentimento, que fé é algo assim que você sente. E nós vamos ver até o último tópico desse assunto aqui que nós estamos estudando, você vai ver que fé não é baseada em sentimentos. Mas a fé tem uma lei. O que é lei? É aquilo que rege. Nós temos a nossa Constituição, certo? Temos o Código Civil brasileiro. E tudo aquilo que for julgado tem que ser julgado de acordo com esse Código Civil. E nada pode ser, nenhuma lei pode ir contra aquilo que está na Constituição brasileira. Ainda mais se é uma causa petra, algo que é imutável. E a lei da fé é uma causa petra, ou seja, não pode mudar. Ano após ano, século após século, não pode mudar aquilo que está estabelecido. Então a lei da fé, ela está estabelecida e é imutável. E qual é a lei da fé? Eu quero ver com você aqui duas coisas que estão na lei da fé: o falar e o agir. Repete comigo, você que está aí: falar e agir, tá? Muito bem. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o Paulo fala:
nós temos o mesmo Espírito. O que ele está dizendo? Aquilo que rege a fé. Aquilo que dá legalidade à fé. Qual é o primeiro elemento? Ele fala, crê. Crê, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Nós vamos encontrar esse princípio também. Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o 10. Os versículos são o 9 e o 10. Preste atenção nisso. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu estou em Atos aqui. Espera um pouquinho. Romanos. Cheguei em Romanos. Pronto. Estava lá em Jerusalém, agora estou em Roma. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Diz assim. A saber, presta atenção nisso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração, olha, presta atenção nisso, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu vou definir com você essa palavra confissão. Segura aí. Então, 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. E Romanos 10, versos 9 e 10, mais especificamente o versículo 10, ele fala como é que se vive uma vida de fé. Ele fala, crê no coração e confessa com a boca. Essas coisas estão ligadas. Uma não pode ser separada da outra. Quem crê, fala. Ok? Então a fé tem uma lei. Qual é a lei? Você crê? Estou perguntando para você. Você crê? Então você tem que falar. Ah, pastor, se for questão de falar, então todos os meus problemas estão resolvidos. Porque se há uma coisa que eu faço é falar. Eu falo muito. Mas falo o quê? O que é que a fé nos leva a falar? Do que a fé nos leva a falar? Sobre o que eu falo quando eu creio? Vamos lá, Marcos capítulo 11. Querido, bem seguida, bem pausadamente para você entender, para nós entendermos bem aqui. Então a fé tem uma lei. A lei da fé é: quem crê, fala. Quem crê, fala. Mas fala o quê? Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 24. Deixa eu colocar você aqui na história. Jesus está passando por um lugar, tem aquela figueira. Ele vai buscar fruto numa figueira, não vai encontrar. Ele fala, nunca mais ninguém coma fruto de ti. No outro dia pela manhã, diz o texto aqui, né? Acontece isso aqui, ó. Versículo 21. Aliás, versículo... eu falei 22, né? Vamos ler a partir do 21. 20, desculpa, a partir do versículo 20. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tenham fé em Deus. Tende fé. Presta atenção. Tende fé. É para ter o quê? Fé. Tende fé em Deus. A lei da fé agindo aqui, ó. Porque em verdade vos digo
Estou ensinando para vocês como a fé funciona. Jesus aqui. Eu vou ensinar para vocês como a fé funciona. Em verdade vos digo que qualquer que disser, falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, onde? Em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser. Para um pouquinho comigo aqui. Ele não está dizendo que tudo que eu pensar, que tudo que eu desejar, tudo que mas crer que se fará aquilo que diz. Às vezes, amados, nós temos no coração o desejo, mas nós não completamos o processo da fé. Na verdade, muitas vezes nós anulamos, nós bloqueamos o fluir da fé. Voltando para o texto. Qualquer que disser, né? Mas qualquer que disser a este monte, tem que falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Percebe a lei da fé funcionando aqui? Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Jesus, meu amado, ele gastava o tempo dele sempre ensinando. Onde ele estava com seus discípulos, ele estava ensinando-os. E aqui ele fez de propósito na figueira. Porque ele sabia que ela ia se secar e ele já esperava que os discípulos se admirassem. Então ele disse assim, deixa eu mostrar para vocês como a fé funciona. Você crê no coração, qualquer, que disser a este monte, lança-te, e não duvidar em seu coração. Por quê? Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Aquele texto de Romanos, capítulo 10, versículo 10 que nós lemos, ele não está falando ali, querido, que essa lei, esse princípio, ele vale apenas para a pessoa ser salva no sentido de deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Esse é o princípio que rege a minha vida e que rege a tua vida em relação à fé. Porque para eu ser salvo, na questão de deixar de ir para o inferno e ir para o céu, o que é necessário? Eu tenho que crer no Evangelho e tenho que confessar Jesus como Senhor da minha vida. Então agora eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu criei no Evangelho que me foi pregado e eu falei que tinha e que aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma pessoa que está enferma, o que ela precisa para ser curada? Crer que Deus cura e falar sobre a cura. Então começamos a encontrar algumas debilidades, algumas coisas que muitas vezes neutralizam o operar da fé? Sim. Por quê? Lembra que eu falei há pouco? Quem crê, fala. Mas fala o quê? Fala sobre o quê? Vamos para Hebreus capítulo 4 e Hebreus capítulo 10. Tá? Aliás, vamos ler primeiro Romanos capítulo 17. Depois a gente lê Hebreus. Romanos capítulo 4. Deixa eu mostrar isso aqui para você primeiro. Romanos, o capítulo 4. Você precisa crer e falar essas coisas. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, ou seja, Abraão creu em Deus, o qual, Deus,
vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vou repetir. O qual, Deus, né? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Na nossa definição sobre fé, na definição que a palavra dá sobre fé, diz assim, que fé, Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar nisso, porque diz aqui o texto de Romanos que Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Por quê? Por que Deus faz isso? Como que Deus consegue isto? Porque é a lei da fé. É a lei da fé. Pastor, mas a lei da fé vale para Deus? Claro. A fé, lembra? Nós vimos isso aqui nas aulas anteriores. A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. Como Deus criou o mundo? Hebreus capítulo 11, você pode anotar aí. Hebreus 11, no versículo 3, diz que pela fé nós entendemos, Hebreus 11, 3, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não é visível. Então, se a gente pegar Romanos 4, 17 e juntar com Hebreus 11, 3, é a mesma coisa. Aqui em Hebreus fala que as coisas os mundos foram criados pela palavra de Deus, e aqui, de maneira que aquilo que se vê, o que você vê hoje, o que eu vejo hoje, foi feito do que não se via, do que não se vê. Romanos 4, 17. Para Deus poder criar, preste atenção, fique atento aí, que isso é muito importante. Para Deus poder criar o que Ele criou do nada, do que Ele precisou? Crer e falar. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, se nós fôssemos lá para Gênesis 1, e eu não vou porque você já sabe o que está escrito lá, pressuponho eu, se você não sabe ainda, dá uma lidinha. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, né? Eu pulei uma parte da afirmação, mas assim, né? Versículo 3. E disse Deus, olha lá, disse Deus, pastor, diga logo o que Deus disse. Ele disse: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque Deus tinha fé lá dentro dele, ele creu, e ele falou. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa, tanto para ser salvo, como para ser para ser curado, né? E Deus usou para criar tudo aquilo que Ele criou, querido. Ficou claro até aqui para você? Que a lei da fé é crer e falar. Nós vamos falar outro daqui a pouquinho, agir. Mas são dois aspectos. O primeiro é crer, né? E falar. Eu criei, por isso falei. Mas falei o quê? Vamos lá. Perguntei para você há pouco, mas falar o quê? Sobre o quê? O que foi que Deus falou? Ele falou aquilo que queria que acontecesse. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Não havia luz. Deus falou: vou criar luz. Jesus disse: qualquer que disser a este monte,
vai para lá, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. É Deus, querido, operando. Por isso que Jesus fala em Marcos 11, tenham fé em Deus. Tenham uma fé, no original, assim está assim, ó. Tenham fé como Deus tem. O meu nível de fé nunca será igual ao de Deus. Ele está dizendo assim, o tipo de fé que Deus tem. Qual é o tipo de fé que Deus tem? Ele crê e ele fala. Porque Deus não duvida que vai acontecer. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra. E o que é visível foi feito do que não se viu. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Não tinha luz. No coração de Deus ele creu que faria luz. E ele disse, haja luz. E toda a criação foi dessa maneira. Deus disse, Deus disse, Deus disse. É Hebreus 11:3. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Lei da fé. E é essa mesma fé que Deus pede de mim e de você. Uma fé que crê e fala. Então nós temos que falar do quê? Aquilo que nós esperamos. O que Deus esperava? Criar luz. O que ele disse? Haja luz. Vamos lá para Hebreus. Dois textos de Hebreus. Capítulo 4, versículo 14. Tá? Hebreus 4, 14. E Hebreus 10, 23. Primeiro eu vou ler Hebreus 4, 14. Diz assim, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora Hebreus 10, versículo 23, diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está vendo aí? Então o que é para eu confessar? O que é para eu falar? O que eu espero? O que Deus esperava quando Ele disse haja luz? Que houvesse luz. Amém, querido? Está entendendo? Você está compreendendo que a fé, ela funciona a partir do instante que eu falo aquilo que eu espero que aconteça? Que eu tenho o desejo que aconteça? Então a fé tem uma lei. Primeiro ponto, ela fala. Quem crê fala. Eu criei, por isso falei. Mas eu falei o quê? Eu falo o quê? Do problema? Não. Eu não falo o problema, eu falo a solução. Uma pessoa que está doente, o que ela espera? Ser curada. Então o que ela tem que falar? Sobre cura. Mas você já reparou que nós muitas vezes ficamos falando do problema? Da situação? Você já percebeu? Faça esse exercício aí. Quantas vezes nós ficamos falando do problema, ao invés de falar da solução, ao invés de orarmos a solução? Ai, pastor, estou começando a entender. Estou fazendo tudo errado. Eu também faço, querido, às vezes. A gente se esquece desse princípio da fé. A gente passa o dia inteiro falando do problema. A gente passa a noite inteira meditando no problema. É verdade ou não é? Ah, pastor, mas não é fácil. Não, não é, querido. A nossa mente, ela vai trabalhar. Nós falamos aqui isso já. A nossa mente vai trabalhar para procurar gerar dúvidas. O que eu tenho que fazer? Falar aquilo que eu espero. É para trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Que nós compreendamos isto, querido. Tá? Que nós vamos falar, eu creio no meu coração
E eu verbalizo, eu falo, mas eu falo o quê? Eu falo a minha esperança. Vou ler o texto de novo. Retenhamos firmes. O que é reter firme? É segurar, não deixar escapar a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Certo? Muito bem. Então, vamos conservar isso. E confissão, querido, essa palavra significa falar o mesmo. Mas falar o mesmo que quem? Que Deus. Tá? O mesmo que Deus fala. Bom, a segunda coisa que faz parte da lei da fé é ação. É ação. Eu preciso agir. Eu tenho que agir. Vamos lá. Em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, você está escutando, não está? Ok. E as pratica, e as põe por obra, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína. Qual é a diferença dessas duas situações? A casa que caiu e a casa que não caiu. Qual é a diferença? Isso mesmo que você já respondeu. Uma foi edificada sobre a rocha, outra sobre a areia. Isto, você também já pensou isso? Aquele que pratica a palavra é aquele que não cai. Então eu creio e falo. E eu vou agir agora. Agir no quê? De acordo com aquilo que Deus me fala para fazer através da sua palavra, através do rema. Lembra? O rema traz para mim uma mensagem, um recado, uma ordem para eu seguir. Tá bom? Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Lucas. A fé precisa ter ação, querido. Se não tiver ação, não é fé. É puramente esperança. E quem espera sempre cansa. Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 25. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Oh, glória! E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Olha aí, estão agindo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, eu te digo, ele falou paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante deles e tomando a cama, o que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. A nossa base aqui é versículo 20. Vendo-lhes a fé. Como Jesus identificou a fé naqueles homens? Foi por discernimento? Deixa eu ver. Nossa, esses homens têm fé. Foi assim? Não. Vendo. Vendo o quê? Todo o esforço. Todo o trabalho que aqueles homens tiveram, queridos. Só um minuto. Do lado. Vendo todo o trabalho que aqueles homens tiveram para descer aquele paralítico. Aqueles homens acreditaram, primeiro, eles creram que Jesus podia curá-lo. Creram. Segundo, com certeza, eles disseram: vamos até lá. Ou o paralítico disse: me levem até lá, para ele orar por mim e eu ser curado. Com certeza, houve esse diálogo. Ah, pastor, você não pode provar pela Bíblia. Amado, fica subentendido aqui. Se não chegou ao instrumento, pegou os caras, jogaram ele lá em cima. Não. Vamos lá, ele vai te curar, vamos lá. Ou o outro falou: vamos lá que ele vai me curar. Eu preciso que alguém me leve. Os caras pegaram. Multidão. Tiveram que se desvencilhar da multidão, subir no telhado, abrir a telha. Olha a ousadia desses cidadãos aqui. E quando eles descem, deve ter descido amarrado por uma corda. A maca dele descendo e colocado na frente de Jesus. Imagina o alvoroço que não criou naquele ambiente. Todo mundo parou, ficou olhando para cima. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está todo mundo vendo. Ação de fé, querido. Ação de fé. Então eu creio, eu falo, eu ajo, eu faço. Eu tenho uma ação que corresponda àquilo que eu creio. Agora, comparando isso ao nosso dia a dia, será que a gente tem fé mesmo? Porque a gente mais reclama, mais murmura, mais fala do problema do que da solução. É para confessar a esperança. Nós às vezes ficamos confessando o problema. Ah, quer dizer que eu não posso falar do meu problema? A gente não está falando isso. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você está falando com quem sobre o seu problema? Com quem? É com uma pessoa de fé? É com uma pessoa que vai poder te dar um conselho para você andar em fé? Ou você conta a sua vida para todo mundo sabe da tua vida? Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com quem você fala das suas coisas. É isso mesmo. Você não tem que falar na sua vida para todo mundo, meu irmão. Principalmente em algumas situações. Lá no trabalho, você abre a sua vida para pessoas do trabalho, pessoas que nem creem na palavra, ficam sabendo da sua vida. Deus está falando aqui, não está? Então com quem você fala e o que você fala? Quando vai orar, tem que orar apresentando para Deus: Senhor, olha essa situação aqui, mas em seguida fala assim: mas eu creio porque está escrito na tua palavra. E ore a solução de Deus para o problema. Em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, o Senhor diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então a fé crê, a fé fala e a fé nos leva a agir, querido, termos ações de fé. Esses quatro homens não aceitaram a derrota. Eles viram os obstáculos, eles não pararam, eles continuaram. Nós vamos subir. Aquela mulher
capítulo 5 de Marcos, que ela vem ter com Jesus, né? Está aqui pertinho, vou até ler para você. Marcos capítulo 5. A mulher que veio de longe, não é isso? A mulher que tinha um fluxo de sangue. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Preste atenção agora. Ouvindo falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, ela ouviu, ela creu, ela falou, ela agiu. Ela ouviu, ela creu, ela falou, ela agiu, porque ela veio até Jesus para tocar nele. Novamente, uma multidão na frente dela. Fé requer ação, querido. Não olhe para a multidão. E dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela está confessando o quê? O que ela está confessando? A esperança. A esperança dela. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Era isso que ela falava. Oh, meu irmão, que lição profunda. Que aula nós estamos tendo aqui hoje, hein? Meu Deus. Já sei disso. Também sei. Mas cadê o resultado na nossa vida? Cadê o resultado? Por que não temos resultado? Olha o que sai da sua boca. Eu tenho que vigiar o que sai da minha boca. O salmista fala: Senhor, põe guardas na porta dos meus lábios. Toma cuidado com o que você fala, querido. Pare de falar dos problemas. Comece a falar da solução. Pare de contar a sua vida para todo mundo que não vai te ajudar. Fale com Deus, fale com irmãos de fé. Pare de reclamar dos problemas, da situação da vida. Pare de ficar reclamando, lamuriando pelos cantos, choramingando. Assuma uma posição e fala: a partir de hoje, eu vou falar a palavra, eu vou confessar a palavra, aquilo que me traz esperança. Eu estou doente, eu vou confessar a minha cura. Eu vou buscar na palavra versículos que falam sobre cura. E é isso que eu vou confessar de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O que Jesus vai dizer para ela? Filha, a tua fé, versículo 34, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém, queridos? Muito bem. E a última coisa que eu quero falar para você aqui agora é que a fé não deve ser baseada em sentimentos. Por quê? Porque você vai decidir crer, vai falar e vai agir, mas muitas vezes não vai sentir. Não, porque fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Ela não age pelos sentimentos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, para a gente fechar. 2 Coríntios 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. O ver aqui, querido, não é só enxergar. É o que eu penso, o que eu sinto. E aqui eu não vou gastar muito tempo, porque na aula passada nós falamos sobre Abraão. Que ele não olhou, ele não atentou para o seu corpo, e nós falamos que a nossa mente muitas vezes quer nos levar a ver circunstâncias, situações, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, muitas vezes querem nos atrapalhar, mas nós não andamos por isso. Então às vezes você vai estar orando, né? Crendo, confessando, agindo, e lá no seu interior às vezes parece que você fala: mas eu não estou sentindo o que está resolvendo. O exemplo que nós damos é o seguinte: a nossa
Vida de fé é como um vagão, puxado, como vagões, aliás, puxados por locomotiva. Todo trem tem o carro-chefe. O carro-chefe é a fé. Os vagões são os sentimentos. Quando nós começarmos a andar em fé, os nossos sentimentos começarão a ficar alinhados. E aí sim, nós começaremos a ter experiências genuinamente espirituais através dos nossos sentimentos. Amém? Aprendeu algo hoje? Eu estou aqui empolgadíssimo, porque eu revi coisas que eu falei, meu Deus, preciso voltar para esses princípios rapidinho. Amém, queridos? Que bom então. Vamos orar? Queria orar com você. Pai querido e amado, nós ouvimos a Tua palavra e nós a recebemos, nós cremos na Tua palavra e nós pedimos que o Senhor mantenha essa palavra selada em nós com o sangue de Jesus. Que nós não nos esqueçamos disso e que nós creiamos no coração, falemos com os nossos lábios e pratiquemos, Senhor, a Tua palavra, tenhamos ação que correspondam à fé que nós professamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, querido? Graças a Deus. Fica na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.